Então bora falar do Fluminense, que acabou animando um pouco o início da semana dos torcedores, né, com a contratação do Douglas Costa. O jogador está sendo contratado pelo Fluminense, ele estava no Los Angeles Galaxy e foi uma contratação que realmente me pegou muito de surpresa. Ele tem 33 anos, saiu meio chutado assim do Grêmio, né, com aquela situação envolvendo o casamento, que ele faltou treino, jogo por conta do casamento, e nos últimos anos teve um pouco de dificuldade, sejamos justos, de ser regrado dentro de campo. Foi visto em festa, foi visto na noite. É um cara que gosta dessa vida. Mas se tem um cara que pode recuperar o futebol dele, esse cara chama-se Fernando Diniz. E que, assim como contratou o Douglas Costa, que tem um pouco mais de idade, ele já fechou com Felipe Alves para essa janela, que é um goleiro de mais idade, Antônio Carlos, que é um jogador que não tem tanta idade assim, mas é experiente, Renato Augusto, que também já tem a idade avançada, mas é um cara que para mim foi uma grande contratação, Gabriel Pires, que não tem tanta idade, mas é um cara lento, e agora o Douglas Costa com um contrato de produtividade. Vale o risco? Eu acho que depende. Se o Douglas Costa tiver uma obrigação de jogar para cumprir algumas metas de contrato, para receber o seu salário, seus vencimentos, eu não sei se seria tão bom assim, mas o Fluminense vai ter uma temporada de grandes jogos, de jogos importantes como Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e vai ter no seu elenco Marcelo, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, agora Douglas Costa e também o Renato Augusto. São jogadores de mais idade e de ritmo de jogo mais lentos, mas você pode hoje fazer 5 substituições. Então, vale o risco porque se tem um único cara, na verdade, sendo justo, não só um único cara, mas tem 2 caras que podem resolver a vida desse jogador. Um deles tentou e não conseguiu, foi Renato Gaúcho, e o outro é o Douglas Costa. É um contrato de produtividade, o Fluminense, se for confirmado, deve anunciar nos próximos dias. E muita gente, é claro, alguns torcedores do Fluminense ainda reticentes com a possível contratação. O Fluminense contratou, aí já um pouco com menos idade, o Terãs, que é um jogador que para mim vai ajudar bastante no modelo de jogo do Diniz, tem um chute bom de fora da área. O Fluminense fazendo boas contratações do meio para frente e também confirmou o Gabriel Pires, que pode render tanto como um primeiro volante, como um segundo jogador de meio de campo, como também um jogador chegando um pouco mais à área. Fluminense com grandes opções no meio para frente. Se a gente for levantar aqui de cabeça, o Fluminense vai ter o Ganso, Terãs, Douglas Costa, Gabriel Pires, John Arias, John Kennedy, Keno e Germancano. Sem contar do Lelê também, que já está jogando o Campeonato Carioca. Então, na parte ofensiva, o Fluminense está se reforçando, assim como também está contratando um outro ponta colombiano, que não é o John Arias, que é o Yan Lucumi, que é uma promessa colombiana de 19 anos, eu acho que eu pronunciei corretamente o nome dele, que é tido como uma das grandes revelações do campeonato colombiano, do futebol colombiano. Ele joga no Boca Juniors da Colômbia e muita gente reclamou aí que ele era do mesmo empresário do John Arias, podia ser uma contrapartida e uma eventual renovação, mas é uma aposta justa de um jogador que é uma das referências, uma das promessas do futebol local, né? Tem 19 anos e não tem como avaliar. Confesso que eu nunca vi o jogo dele, mas o Fluminense está se reforçando para a parte ofensiva e vamos ver como vão ser os reforços para a parte defensiva. Mas quando eu comentava dos últimos vídeos do ano passado, se eu não me engano foi no final do ano passado, analisando um pouco o elenco tricolor para a próxima temporada, eu indicava que o Fluminense precisava de outras alternativas na parte ofensiva, não poderia ficar apenas restrito a John Kennedy, Keno e Arias, porque uma hora um ia se machucar. O Lelê, para mim, embora ele fique, não seja uma opção tão confiável assim, mas o Fluminense reforçou mesmo, foi na parte de meio para frente, né? Então, o Fluminense olhando um pouco mais a fase ofensiva e, claro, tudo isso passando pelo técnico Fernando Diniz, que vai ter grandes opções. O time reserva do Fluminense, eu estava vendo, vai ser um time competitivo pra caramba e diminuindo a distância do time titular e do time reserva, criando ainda mais competitividade para a equipe tricolor.